O cara está cansado de fazer muito e ser pouco reconhecido, porque o cara rala o dia inteiro, trabalha às vezes 12 horas por dia, né? Entrega uma peça lá, e o pequeno marceneiro muitas vezes ele faz tudo, ele corta, ele dá o acabamento, ele transporta, ele monta. Ou seja, ele coloca muito a mão na massa, então ele faz um acabamento, dependendo da marcenaria, né? O cara tem muito mais capricho, muito mais cuidado em produzir aquele móvel, entregar uma qualidade muito melhor, com um acabamento muito mais fino, do que muitas vezes uma marcenaria maior, né? Que tem ali uma grande equipe trabalhando, uma alta velocidade. Quando você trabalha nessa forma mais artesanal, mais sozinho, mais individual, você consegue ali ter um acabamento muito mais fino. Então, o que acontece? O pequeno marceneiro, ele mede, calcula, ele corta, tudo, faz acabamento, e muitas vezes chega no cliente, ainda tem que escutar que ficou caro, que o projeto está caro. É o que a gente escuta muitas vezes, né? Então é a sensação de você ser somente mais um prestador de serviço, né? Quando na verdade você entrega algo muito além do móvel que você está entregando. Porque o cliente ele está enxergando, ele quer um acabamento espetacular, mas muitas vezes ele não quer pagar por aquilo. Ele não valoriza aquilo, né? E muitas vezes, e sim, sinceramente, muitas vezes a culpa nem é do cliente, porque ele sempre vai querer economizar, vai querer serviço rápido, vai querer pagar menos e vai querer o melhor acabamento possível, né? E sendo que a gente às vezes fica passivo nesse negócio, só que muitas vezes a culpa é da marcenaria, tá? Às vezes a culpa é da marcenaria. E às vezes o que acontece? O pequeno marceneiro, igual ele falou, ele faz tudo. Ele vende, ele produz, ele entrega, ele faz tudo, né? Eu falo que é o exército de um homem só, né? Que ele faz tudo. Né? Diferente de uma grande marcenaria, que você tem mais departamentos, mais pessoas, né? O pequeno marceneiro fica atolado. E como o marceneiro fica atolado nesse sufoco, né? E ele não consegue parar, muitas vezes, sair da rotina de produção para pensar em o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. E correr atrás mesmo de mais informação, de estudar, de pegar novas tendências, novas mudanças do mercado, né? Melhorar o seu serviço. Como agregar valor ao meu serviço, como profissionalizar mais a minha marcenaria. Porque como a marcenaria é uma coisa tão manual, né, tão artesanal, de certa forma a sociedade vê o artesanal como algo barato. Né? Querendo ou não, a gente enxerga isso, a sociedade vê isso. Né? A sociedade não valoriza o artesanal. E principalmente a pequena marcenaria é muito artesanal. Ela tem menos máquinas mais profissionais, diferente de uma grande marcenaria que você já tem mais máquinas. Então é uma coisa muito artesanal. E o artesanal é pouco valorizado. A realidade é essa. E o fato de você, às vezes, né, ser pouco valorizado faz com que você viva muito no sufoco. Né? Você não é tão valorizado, não consegue se valorizar, se colocar valor, desenvolver um diferencial para a sua marcenaria. Né? Você não desenvolve um diferencial, não trabalha isso. Consequentemente, você muitas vezes briga por preço, é o que acontece, muitas vezes briga por preço. Às vezes, quantas vezes, por exemplo, eu já vi colegas, dono de marcenaria, colega, marceneiro, fechar um serviço, às vezes com preço bem abaixo, só para não ficar parado, não ficar ocioso. Porque muitas vezes, às vezes a minha marcenaria está ocupada, mas nem todo mundo vive essa realidade. Tem marcenaria que às vezes está ociosa, né? E às vezes o marceneiro fecha um serviço por um preço que ele não deveria fechar. Ele vai ter um lucro lá que ele acha que vai ser X, às vezes até menor, só para não ficar parado. Né? Então, e depois o cara fica com raiva, porque entregou o projeto, né? E o dinheiro mal sobrou para pagar o material. Então, ou seja, você não foi remunerado como deveria, né? Não foi pago pelo que realmente você deveria ter sido pago, pelo seu tempo, pela sua experiência, pelo acabamento que você fez lá no móvel, por um erro, né, interno mesmo. Porque muitas vezes o pequeno marceneiro, como eu disse, ele está tão ali bitolado na correria da produção, que ele não para nem mesmo para fazer essa questão de esse gerenciamento, essa administração comercial dos seus projetos. Né? Peraí, vamos lá, quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho que vender? Essa coisa básica, esse comercial, que infelizmente muita gente não tem conhecimento, é o básico, né, vamos dizer assim, do departamento comercial, é o básico do comercial, que qualquer empresa deveria ter.
né? Seja pequena, seja média, seja grande. É lógico que quanto maior a empresa, né, mais complexo fica a aplicação dessas práticas comerciais. Mas o pequeno marceneiro não só pode, como ele deve. Ele deve ter uma preocupação em saber, peraí, vamos lá, quanto que eu preciso vender esse mês? Quanto que eu já vendi? E mês que vem, quanto que está para entrar? Quantos projetos eu preciso vender para entrar? E planejar o seu comercial. Isso soa muito difícil, mas, gente, hoje em dia você tem ferramentas que facilitam. A rotina é automática, isso deveria ser automático. Ser automático, né? você trabalhar suas metas, mas não. Ele fica dependendo do quê? Da indicação. De cliente bater na porta, não investe na marca, não investe numa mídia social. Não consegue muitas vezes investir na própria marcenaria, né? E fica só bitolado na produção e esquece de pensar que quando você tem uma empresa, não é só produção. Por mais que a produção, a gente sabe que pesa muito, né, gasta muito do seu tempo, mas é necessário. Cada dia isso se torna mais necessário, porque o mercado está mudando muito. Se as pessoas não se adaptarem a esse novo mercado, não começarem a entender, a se enxergar realmente como empresários, vai ficar difícil para essas pequenas marcenarias.